O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na quaresma deste ano, que nós chamamos de o ano B da liturgia, a liturgia da nossa igreja é dividida em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C, que é para nós podermos assim vasculhar toda a Bíblia Sagrada, de modo que ao termo dos 3 anos nós, sem nos percebermos, lemos a Bíblia inteira. Pois bem, o grande tema, a grande vontade da quaresma desse ano B é nós aprendermos a purificação interior da nossa vivência da fé. Jesus não busca adoradores formais ou formalizados, mas, como ele próprio diz para a samaritana, busca adoradores em espírito e verdade. Por isso o tema do Pai Nosso e o complemento que Jesus faz, explicando que nós também seremos perdoados à medida em que a nossa vivência de fé será também baseada no perdão. Diríamos no gesto concreto e não no palavreado, como os pagãos pensavam que alcançavam as coisas de Deus por força de muito falar. Vamos lembrar aquele episódio em que o profeta Elias está diante de 100 sacerdotes de Baal. Baal era um deus pagão. E então a prova era demonstrar como Deus, ou a divindade, o Deus Baal, faria pegar fogo, uma pira, ou seja, uma fogueira feita de lenha, colocando em cima uns pedaços de carne. E então acontece que não conseguem, pois, fazer pegar fogo aquela fogueira, os sacerdotes de Baal. E nesse desafio, o profeta Elias diz para eles: gritem mais, talvez o vosso Deus esteja dormindo, talvez ele esteja muito ocupado. Gritem mais. E começaram a gritar e gritavam, a certa altura entraram em transe, começaram a se lanhar o corpo e daqui a pouco estavam matando-se uns aos outros. E então o profeta Elias disse: agora vamos ver qual é o Deus verdadeiro. E além da carne que estava sobre
a pira, ele ainda mandou jogar uns quantos baldes d'água. Joguem água, podem jogar água à vontade. E assim fizeram. De modo que, não obstante a umidade e o peso da água e da carne em cima da fogueira, Elias fez uma oração simples, invocou o Senhor, e diz que do céu veio um fogo e consumou só de uma labaredada toda a fogueira molhada com a carne em cima. E nesse dia houve então uma afirmação do Deus de Israel. Todos acreditaram no Deus de Elias. Isso mostra-nos como então a ação de Deus, meus irmãos e irmãs, é uma ação elegante. Não precisa estar gritando, não precisa estar tendo ataques, não precisa estar se descabelando, como muitas vezes a gente vê por aí ações desse jeito, né? E descarregos, e expulsar demônios, e isso e aquilo, e é um grita-grita, e é uma invocação do próprio demônio, e sai daqui, sai dali. Isso tudo, diz Jesus, é dos pagãos. Eles é que fazem assim, eles é que gostam disso, eles é que acreditam em toda essa encenação que se faça em nome de Deus. Jesus diz: não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, e que gritam, e expulsam, jogam daqui, joga dali, e pega o infeliz pelo cabelo, e arrasta para cá, e arrasta para ali, caem todos no chão. Jesus diz: não façam isso. Eles pensam que são ouvidos por força de muitas palavras. E muitas vezes, nesses lugares, se invoca mais o Satanás do que o próprio Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo. Jesus ensina então como rezar, Pede a pureza da alma, a pureza do coração, na vivência da fé e também na própria invocação de Deus. E ensina que esta oração cristã, ela deve ter dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a preocupação. Embora Deus não precise, mas nós termos por delicadeza aquela preocupação com Deus. Pai nosso que estás no céu, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Ou seja, existe primeiramente uma atitude de bendição. Bendizer a Deus, expressar o amor, a adoração a Deus. Tem gente que se comporta que nem menino do buchão. Chega e já vai pedindo, né? Bença tio, me dá 1000. Assim também faz com Deus. Não tem essa delicadeza, primeiramente, de, diríamos, se colocar na frente de Deus para reconhecer que Ele é o outro, que Ele é o absoluto, que Ele não é teu parceiro, que Ele é o totalmente outro. Bem dizer a Deus, Criador, Redentor. Esse é o primeiro momento da oração, colocarmos diante de Deus, diria até mesmo, tomarmos consciência da sua presença, do seu mistério. E depois sim, aí nós vamos pedir tudo aquilo que nos ocorre. Pedir o pão, como o próprio Jesus ensina, pão nosso de cada dia. Pedir o perdão, um perdão que está condicionado, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. O amor, o perdão é uma estrada com duas mãos, uma vai e a outra vem, diz Jesus. E quase para finalizar, Jesus faz uma recomendação: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. É importante então perceber como a consciência do que ora sabe da presença de Deus, sabe que ele deve comer, sabe que ele deve perdoar, porque se a gente não vive o perdão, a comida não desce legal. E sabe que deve também fazer por ele mesmo, que deve livrar-se do mal, que deve ter consciência de que de fato o mal existe, o mal não é brincadeira. Portanto, uma consciência, diríamos, de alguém que está rezando, sabendo as coisas que está dizendo, e não apenas uso de palavras mágicas, quem sabe, palavras superficiais, palavras que não dizem nada, palavras que não traduzem o nosso coração, a nossa alma. Poderia ser uma oração simples, mas uma oração profunda. Tantas vezes o padre ouve queixas, assim, tipo, eu estou sem fé, não sei porquê, eu tenho muita fé, eu rezo muito, mas não alcanço aquilo que eu peço. Então, vamos examinar, vamos ver como está sendo essa reza. Talvez seja uma reza de quantidade, mas não de qualidade. Talvez o problema seja exatamente porque você está rezando muito, mas rezando mal para chuchu. De modo que então é preciso haver também uma conversão no modo de rezar. Jesus hoje está instruindo aos seus discípulos missionários como rezar. Quando orardes, dizei: Pai, dizei: irmãos. Pai, seja santificado o seu nome. Irmãos, vamos nos perdoar, para que possamos comer nosso pão com alegria. Vamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, e aprender com Jesus a oração simples, mas a oração eficaz, e abandonar a mania de rezar muito, mas rezar mal.